Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, dia 26/5. Pessoal, malvadão deixou o Allianz Parque em silêncio. O Mengão calou todo mundo, foi lá e arrancou uma vitória merecidíssima em cima do Palmeiras, colou de vez no líder, né? Um ponto de diferença. Tem um Cruzeiro também que chegou. Pessoal, bora aqui pro conteúdo do Globo Esporte que tá bem legal. Olá, muito boa tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte, hoje especialíssimo porque o dia, a ocasião, realmente merece. Hoje sai a primeira convocação de Carlo Ancelotti, novo treinador da Seleção Brasileira. Ele vai anunciar os convocados para 2 jogos da Seleção Brasileira, agora já, dia 5 de junho e também no dia 10. Então, toda uma expectativa aqui no hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O Globo Esporte veio para cá acompanhar de perto. Carlo Ancelotti, olha o currículo do cara, bota na tela aí, meu irmão. É muita coisa. Primeiro os times, ele começou no Reggiana, lá da Itália, passou por Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli, Everton, e aí voltou para o Real, onde estava até agora, né? Vamos falar de título agora, também é muita coisa. São 5 Ligas dos Campeões da Europa. Ele é o técnico com mais títulos dessa competição, que é a mais importante da Europa. Além disso, tem 4 mundiais. Foi campeão nacional na Inglaterra, na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha. Fora um monte de Copa, Supercopa. É um currículo realmente muito pesado. Daqui a pouquinho, o Ancelotti daqui dessa posição vai anunciar os convocados para esses 2 jogos da Seleção Brasileira. Agora eu vou chamar o Carlos Gil lá fora e já eu te encontro por aí, tá, Gil? Tô te esperando, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É grande evento, é super produção. O novo técnico da seleção tá fazendo um ensaio fotográfico aqui no hotel. Tá tudo decorado. Tem aqui a foto do Ancelotti aqui no saguão, bem próximo do auditório onde você tá agora, que tem capacidade para 400 pessoas. Mais de 350 jornalistas foram credenciados para essa primeira convocação, para apresentação e convocação do Carlo Ancelotti. É muita gente, gerando uma enorme expectativa. Eu tô aqui bem pertinho, tô te acompanhando. Ó, Escobar já tá chegando aqui para bater um papo com a gente. Tá chegando aí, Escobar? Tô te esperando, chega junto. Me acompanha chega aqui, junto meu pra gente camarada. falar um pouquinho dessa convocação, desse momento especial para a seleção, né, Escobar? Pois é, Gil. Aquela porta ali agora vai fechar. Ninguém entra, ninguém sai, até 3 horas da tarde, quando o homem vai anunciar os convocados. Você falou desse astral da seleção brasileira. O que mais você pode dizer dessa chegada do Ancelotti, Gil? Chegou animado ontem à noite. Ele veio num jatinho particular. Muita gente até acompanhando em aplicativos online a trajetória do avião. Quando chegou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, havia torcedores e aqui na porta do hotel também. Uma galera recebendo o Escobar. Recebendo o Escobar, você também, né? Recebendo o Ancelotti. Fui bem recebido também, fui bem recebido. Tomei até um cafezinho. O Ancelotti com torcida organizada. Então, essa primeira impressão que o Ancelotti tem do torcedor brasileiro parece ter sido a melhor possível. Muito bem. Quem teve a melhor impressão possível também foi o torcedor do Flamengo. O Flamengo venceu. Vamos falar de Brasileirão daqui a pouquinho. Aliás, o Flamengo tem muitos jogadores na pré-lista, são 6, né? É verdade. Será que vai estar alguém também na lista, né, final aí do Ancelotti para esses 2 jogos? Falando de Brasileirão, gente. Flamengo venceu o Palmeiras fora de casa, uma vitória importantíssima, 2-0. Na briga já. Eu sei que está começando, mas já é uma briga pelo título brasileiro. Bora ver como foi. Quando Palmeiras e Flamengo se enfrentam, o futebol brasileiro se anima e fica mais vibrante. Os 2 elencos mais caros do país. Recheados com jogadores de nível seleção brasileira. O Flamengo, por exemplo, tem 6 nomes na lista de pré-convocados do Ancelotti. Fora os craques estrangeiros das 2 equipes. Os clubes que mais conquistaram títulos nacionais e internacionais de expressão nos últimos anos. O encontro dos 2 primeiros colocados do Brasileirão. Como a gente falava, é praticamente uma final. Calma, ainda é a 10ª rodada do campeonato, tem muita história pela frente. O Palmeiras numa ótima fase, até o jogo de ontem, acumulava 14 vitórias em 15 jogos. Atuando em casa, no estádio lotado, foi pra cima. E num cruzamento do Facundo Torres, a bola tocou na mão do Varela. 11 minutos no primeiro tempo.
Lance dificílimo para o árbitro Ramon Abates, que marcou o pênalti. A dúvida é a questão do dentro ou fora. Eu confesso que, vendo por todos os ângulos, eu não cheguei a uma conclusão do local exato da infração. Como não tem uma imagem conclusiva, a decisão de campo tem que prevalecer. Aí o árbitro escutou do VAR e foi para a análise do vídeo. O árbitro confirmou o pênalti. Os jogadores do Flamengo reclamaram bastante. Se não tem uma imagem clara, difícil aceitar o que deram no pênalti. Piquerez, cheio de atitude, pegou a bola e bateu no peito, se escolhendo para a cobrança. O Rossi acertou o campo. Rossi! Deu rebote só para salvar o time uma segunda vez. Rossi de novo! Foi a quarta defesa em 10 pênaltis cobrados contra ele. No Flamengo, o Rossi está se mostrando um pegador de pênaltis. E não é fácil para o goleiro. O Everton do Palmeiras que o diga. Ele também teve a oportunidade de se destacar na partida, mas não conseguiu nem pular na bola na cobrança de pênalti do Arrascaeta. O lance que originou o gol também esteve envolvido em polêmica, discussão, análise do VAR, jogo parado, ansiedade e reclamação. Aos 21 minutos do segundo tempo, o Arrascaeta disputou uma jogada com o zagueiro Murilo e caiu na área. O árbitro, a princípio, mandou o jogo seguir, mas foi novamente chamado pelo VAR. Deve ser marcado falta ou pênalti dentro da área quando a ação do jogador causa um impacto claro no adversário, impede o movimento do adversário. E para mim não impediu. Pênalti para o Flamengo. Marca pênalti para o Flamengo! Ele com o braço me frena na impulsão, senão eu ia ficar sozinho na cara do gol com o Everton. Aí quando ele coloca a mão, aí eu já perdo o tempo da bola. O próprio Arrascaeta cobrou e fez 1-0. O Palmeiras se esforçou para dar uma resposta. Chegou com perigo. 1, 2. Flacou para fora do gol! 3. Pro Piquerez, bateu para fora do gol! 4 vezes. Na última, o Rossi barrou o chute do Flaco Lopes. Flaco Lopes, Rossi! E aos 41 minutos, o Wallace Ian partiu em disparada, buscou um passe e, na segunda tentativa, deixou Ayrton Lucas na cara do gol. Serviu para Ayrton Lucas, pode marcar, bateu! Para fechar o placar, 2-0. Uma vitória daquelas, no clássico dos gigantes do futebol brasileiro! O resultado colocou o Flamengo a 1 ponto do Palmeiras, que ainda é o líder do Brasileirão. Estamos na 10ª rodada, tem muito campeonato pela frente e nem agora com a vitória quer dizer nada. E os altos e baixos vão acontecer com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com todos os candidatos ao título. Fala, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo agora com a ESPN. Já deixando os créditos ao canal da ESPN Brasil. Torcedor flamenguista, se tá feliz com a vitória, se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro do canal. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Mengão que venceu o Palmeiras por 2-0 fora de casa. Tá uma choradeira por parte do Palmeiras, né, por essa derrota. Pessoal, agora bora aqui com ESPN, já deixando os créditos aos canais da ESPN. Bora pro conteúdo. Em casa, o time precisa entregar mais e, naturalmente, vai precisar propor mais o jogo. Aí ele correu todos os riscos de uma vez, praticamente, quando faltavam 10 minutos ali para acabar, talvez até... Foi quando o Felipe Luiz trocou a dupla de ataque. Botou o Pedro e o Wallace e matou o jogo. Tem até uma tela que mostra, né, Mário, esse desempenho do Palmeiras ruim no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras não venceu ainda no Allianz no Brasileirão. Tem aquele empate para o Botafogo e as 2 derrotas para Bahia e agora para o Flamengo. Olha só, 11%. Na Arena Barueri, ele ganhou os 2 clássicos, contra Corinthians e contra o São Paulo. Não é nem como mandante, o problema é no Allianz, né? Por quê?
Tem explicação? O que é mais difícil de explicar isso ou a questão dos pênaltis, hein? Não, e é curioso, Bruno. Né? Não, é curioso porque no momento em que o Palmeiras tem o melhor elenco sob o comando do Abel, para mim, indiscutivelmente, esse é o melhor em qualidade técnica, tem muita fartura, mas o perfil do elenco também foi remodelado. Então, há jogadores como Maurício, Paulinho, o próprio Veiga agora, que são caras muito técnicos, mas quando a intensidade do jogo sobe muito, eles têm mais dificuldade. E o Palmeiras... Atualmente o Paulinho, né? Porque ele era um cara para dar essa dinâmica, né? E o Paulinho normal também. Na minha visão, Paulinho precisa jogar mais. Porque só jogando... Mais tempo de jogo. Mais tempo. Não porque... é que ele tem que... Tá mais tempo de jogo. Mais tempo de jogo, porque para entrar no ritmo ideal, só com minutagem e até saindo como titular em alguns jogos. Vai levar um tempo ainda para chegar no Paulinho Prime, mas para isso acontecer, não dá para ele ficar jogando 20, 30 minutos de forma espaçada. De alguém que, por acaso, assistia muitos jogos do Atlético com o Paulinho. Aqui, ó, de quem assistiu, tá? Confia em mim. O Paulinho, ele fez muitos gols com o Atlético. Ele foi artilheiro da Libertadores com o Atlético. Mas ele não é aquele jogador que você coloca uma bola que ele tem e ele faz o gol. Sei. Às vezes ele vai passar o jogo inteiro, vai perder uma, duas, na terceira ele vai brocar. Na terceira, na quarta, vai fazer até um hat-trick. Mas se ele tem 10, 15 minutos, ele não é o jogador para entrar uma bola, acabou o jogo. Então talvez... o jogo com uma bola. Ele vai ganhando confiança ao longo do jogo e ele vai aparecendo ao longo do jogo. Eu acho que esses números no Palmeiras, no Allianz, no Brasileiro, nesse recorte, eu acho que talvez eles não sejam tão preocupantes, porque cada jogo você pode até buscar uma explicação. Bahia, Flamengo... tipo, o primeiro jogo com o Botafogo. O Palmeiras vinha da derrota no Paulista, né? Tal. Era o Botafogo. Era o Botafogo, tal. Contra o Bahia, o time foi bem e toma um gol no final, como poderia ter feito. E contra o Flamengo, é um jogo com o Flamengo. Perde um pênalti, cada jogo tem a sua história. Eu acho que o problema maior tá nesse recorte que o Breiler falou, que é desde o ano passado, jogos grandes e decisivos, ele não consegue se impor em casa. Aí contando a Copa do Brasil ano passado, a Copa Libertadores, o jogo contra o Botafogo, também do Campeonato Brasileiro. Paulista com Corinthians, exato. O meu ponto é que esse elenco precisa ser potencializado para gerar mais repertório ofensivo para o Palmeiras, porque a gente já sabe das virtudes do Palmeiras do Abel. Jogo muito vertical, muita velocidade, quando joga no gramado sintético, bola aérea. Só que quando encontra um adversário que tem repertório para jogar, para desafogar o jogo, para desacelerar, o Palmeiras precisa de mais. Então, no ano passado, ficou muito na nota só do Estevão. Jogava do lado direito, esperava o que ia acontecer. E ontem... Ele não fez nada. O Flamengo marcou bem, né? O Flamengo marcou bem, o lado esquerdo muito bem protegido pelo Alexandro, que é um lateral defensivo exímio. E, além disso, o Palmeiras, quando perdeu a bola longa, a zaga do Flamengo estava ganhando todas. O Everton Roque também vai dar bola longa no Vitor... Não, nem bola longa pro Vitor Roque pegar na frente. Aérea, né? Bola aérea pro Vitor Roque brigar com o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Então, mas no caso do Abel, precisa trabalhar para que esse elenco consiga entregar mais repertório ofensivo. E, às vezes, ele vai ter de abrir mão dessa segurança, de ter jogadores que entregam mais taticamente, como o Mike Facundo Torres, e apostar mais nos jogadores técnicos que ele tem à disposição. Mas não passamos ilesos do assunto arbitragem. Vinícius Nicoletti, com declarações dos dois lados e, claro, aquele VAR maroto aparecendo também durante a partida. Ô Mari, primeiro eu tenho uma outra teoria em relação ao desempenho do Palmeiras em casa nessa temporada e também vindo da outra temporada do ano passado, né? O Palmeiras fica muito ansioso, quem tá ali no campo vendo, quando joga em casa, parece que quer decidir logo o jogo, nos 15 minutos tá sempre abafando o adversário, aí não consegue matar o jogo e quando você tá ansioso para finalizar, você sempre antecipa um pouquinho, não faz o movimento certo para marcar o gol. Então essa ansiedade que vem da arquibancada e também do time, parece que passa para todo mundo. O Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista no jogo em casa contra o Corinthians, macetou o Corinthians, mais de 20 finalizações e não conseguiu marcar o gol. E todos os jogos em casa esse ano no Campeonato Brasileiro, inclusive quando ganhou, não contra o Corinthians, né, pelo Brasileiro, porque fez logo os 2 gols no início da partida, mas contra o São Paulo, por exemplo, que foi marcar os 50 minutos, então não saiu gol, não saiu um gol, não saiu gol, e a ansiedade vai tomando conta e precipitando a jogada, precipitando a finalização, e quem está lá no campo é essa impressão que passa. Só para citar aí
a sensação de quem está lá no estádio. Sobre a arbitragem, em relação ao Palmeiras, a única reclamação partiu do auxiliar, o João Martins. Não foi a primeira vez que o João Martins reclamou da arbitragem, inclusive em 2023, quando ele era assistente no jogo contra o Atlético Paranaense, ele também reclamou. Foi o único que reclamou da arbitragem oficialmente do Palmeiras. Os dirigentes, o único que circulou ali nos vestiários foi o diretor executivo, o Anderson Barros, não teve nenhuma reclamação, e sim o diretor executivo do Flamengo, José Boto, que foi dar entrevista depois da coletiva dos técnicos, depois que os jogadores passaram. O José Boto passou na zona mista e reclamou, dizendo que houve uma invasão dos dirigentes do Palmeiras nos vestiários dos árbitros, para pressionar a arbitragem. O único dirigente que estava circulando era o Anderson Barros. Ele já tinha ido embora depois dessa discussão, através da assessoria do Palmeiras. Ele negou essa invasão, alegando que não houve nada disso, a arbitragem também não colocou nenhuma ocorrência na súmula, e o Anderson Barros deu essa declaração dizendo que o Boto, se ele falou isso, está mentindo. Então vamos ver o que falaram os personagens desse confronto, os dirigentes, os técnicos, sobre a arbitragem, que foi um dos grandes protagonistas desse confronto, que é um grande confronto do futebol brasileiro, mas a arbitragem mais uma vez sobressaiu. Vamos acompanhar. A arbitragem é protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro, e o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem para onde correr. Mas, repito, prefiro não opinar sobre os árbitros. Já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. Sabemos que era impossível marcar 2 pênaltis a favor do Flamengo. O pênalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Sabíamos que ia não ver. Vamos ser sinceros, 2 pênaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Inacreditável como há regras aqui que cada um faz à sua maneira, e isto chama-se amadorismo. O que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem, e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E a CBF tem que pensar na arbitragem, tem que pensar bem e não se deixar pressionar por coisas destas que são do tempo não é do tempo, é do terceiro mundo. Aquilo que se vê ali dentro é do terceiro mundo. Pois é, e o Anderson Barros, como eu disse, já tinha deixado o estádio nesse momento, depois da declaração do José Boto, e ele passou a sua versão através da assessoria de imprensa, negando qualquer invasão, e na súmula o árbitro também não registrou nenhuma ocorrência. Boa, Vinícius, obrigado, viu? Vamos ouvir a Renata e o VAR, Mari? Acho que é importante, né? Primeira análise da nossa comentarista de arbitragem falando sobre a penalidade. Vamos lá. Olá, fã de esporte. O pênalti marcado a favor do Palmeiras. Pelas imagens que nós temos, é um braço que amplia o espaço corporal e tem uma ação de bloqueio que bloqueia a passagem da bola. A dúvida é se é dentro ou fora da área. É isso aí, pessoal. É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais uma notícia. Rossi defende 40% dos pênaltis no Flamengo e pula para o mesmo lado em 9 vezes. 9 de 10. O goleiro é fundamental para a vitória rubro-negra em São Paulo e sofre gols em apenas metade dos pênaltis adversários, o menor número entre goleiros com mais de 10 pênaltis encarados. A vitória do Flamengo por 2-0 em cima do Palmeiras só foi possível porque Rossi, ainda no primeiro tempo, pulou para o lado direito em um pênalti pela 9ª vez. No 10º pênalti que o goleiro argentino encarou pela frente, ele soma 4 defendidos, 1 na trave e 5 gols sofridos. Dos últimos 5, ele pegou 4. O que chama a atenção no número, além do baixo aproveitamento dos cobradores, que só converteram metade dos pênaltis. Esta no local que o goleiro escolheu para tentar defender, ele foi para a direita em 90% dos casos. Diferentemente do histórico rubro-negro, com um jogador que pulou muito para um só lado e ficou marcado negativamente por isso, os números de Rossi são bons. Na verdade, no universo de goleiros do futebol brasileiro com pênaltis contrários desde 2015, ele tem o melhor aproveitamento entre os que tiveram
pelo menos 10 pênaltis contrários. O Gato Mestre também tem registro de quando o Rossi enfrentou times brasileiros atuando pelo Boca Juniors. Nessas ocasiões, o padrão de pular mais para a direita se manteve em menor número, é verdade, já que arriscou esse lado em 9 de 15 cobranças, 60%. Sofreu 10 gols e defendeu 3, sendo 2 deles na direita. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu.